O Brasileirão de Flag 2025 começou. Os primeiros classificados para a Regional Nordeste vieram da micro-regional realizada no Ceará e temos Teresina Warriors, Fortaleza Tritões e Juazeiro Raptors garantindo vaga na Regional Nordeste. Eu vi todos os jogos dessa micro-regional e a gente vai falar um pouco da competição em si, falar dos classificados e já começar uma projeção do que esses times podem angariar na Regional Nordeste. Então já deixa o seu like, se inscreve e bora pro vídeo. O vídeo vai acabar girando muito no caminho dos três classificados, mas a gente vai dar uma pincelada nas outras equipes da competição também. No geral, o que a gente viu foi bastante equilíbrio entre as equipes, não houve nenhuma unanimidade na competição, ninguém que se destacou bizarramente em detrimento das outras equipes. Em termos de desempenho, a gente fica com três prateleiras. Na primeira prateleira, a gente tem o Teresina Warriors e o Tritões A, que foram os dois melhores times da competição. Numa segunda prateleira ali, brigando pela classificação, que foi o que a gente viu ali na disputa de terceiro lugar, a gente teve o Sabres e o Raptors, que fizeram confrontos muito disputados, e acho que o fiel da balança entre esses dois times foi que enquanto um melhora no decorrer da competição, o outro começou muito bem e foi piorando. E na terceira prateleira a gente tem o Águias e o Tritões B. Eu comecei a assistir os jogos e analisar essa micro-regional, eu pensei que ia ser um passeio do Tritões A, muito porque eu já comecei assistindo o jogo contra o Águias, que talvez foi o jogo mais dispar dessa micro-regional. Mas nem mesmo o time que eu entendo ser o mais pronto dessa competição saiu impune das oscilações desses dias. Mas que o placar do Tritões A contra o Águias no wildcard foi um pouco mais apertado, isso não refletiu a competitividade que foi o jogo. Foi mais ou menos quase que uma reprise ali do que a gente viu no primeiro jogo da competição. Porque só para você entender, se você não assistiu o micro-regional, os times jogaram uma fase de grupos e depois teve o wildcard, com os semifinalistas ali, os principais seeds já indo para a semifinal, e teve um jogo de wildcard que repetiu Tritões A e Águias. O jogo foi um pouco mais apertado, no fim do dia o placar foi mais justo, mas isso não reflete o que foi o jogo, tá? Porque o Tritões começou a poupar ali no meio da partida, o Águias melhorou bastante. Acho que o que fica desse Águias é um pouco da dificuldade desse time avançar em campo. Os recebedores até faziam a recepção, mas na hora de avançar o campo ou de terminar o processo de recepção, a bola acabava caindo ou a recepção não acontecia. Isso minou muito o Águias no decorrer do campeonato. Mas enfim, quando a gente fala da disputa entre Águias e Tritões, o Tritões conseguiu nadar de braçadas e foi a disputa onde o Tritões A mais dominou, né? E na partida do começo do campeonato, quanto no wildcard, o Tritões foi dominante. Acho que o que fica desse Tritões A é que ele conseguiu ser bastante vertical, utilizou bastante múltiplos passadores, mas aqui nas minhas anotações, ao mesmo tempo enfrentou algumas dificuldades em fechar alguns drives. Isso vai ser uma análise muito recorrente dos outros times também, mas o Tritões A era o time que mais chegava à zona verde baixa, que é próximo à zona de pontuação, e muitas vezes esses drives acabavam não sendo fechados. Isso foi um problema do Tritões. Tudo isso nas semifinais, o Tritões enfrenta o Sabres, que foi um dos times que conseguiu pular a wildcard por conta da seed. A defesa do Tritões veio numa crescente durante o campeonato e conseguiu decidir o jogo a favor do Tritões A, fazendo com que eles conseguissem a classificação. Em relação ao Sabres, a gente se aprofunda um pouquinho mais quando a gente for falar da classificação do terceiro lugar. Outro time que se classificou diretamente sem precisar da disputa de terceiro lugar foi o meu destaque positivo da competição, o Teresina Warriors. O Teresina mostrou uma grande evolução em relação ao ano passado. O time que há 2 anos atrás chegou à superfinal passou ali por uma espécie de rebuild, porque conforme a gente foi conversando com o pessoal, eles vinham de estados paralelos ali do Piauí, né? Então era muito oneroso para essas pessoas viajarem tanto tempo para se manter ativas ali pelo Warriors, né? Inclusive o Danny, né, que é o QB do Raptors, ele jogava no Warriors ali, né? Então jogava até como center. Então, muito depois dessa participação da superfinal do Teresina Warriors, o time acabou, hoje vou botar aqui entre aspas, desmanchando, né, com as pessoas atuando mais no flag dentro dos seus próprios estados, e o Warriors passou por uma espécie de rebuild no ano passado, e é um processo contínuo esse ano, né, ótimo trabalho aí do coach Thiago. O time mostrou ser um ataque bem inteligente, que conseguia fazer o arroz e feijão muito bem feito, atacando espaços imediatos e sabendo como tirar o melhor de cada recebedor e de cada peça do seu ataque. Para mim, o grande destaque positivo foi quando as coisas não estavam tão bem. Na semifinal ali contra o Raptors, o time enfrentou um grande desafio de estar atrás do placar e o ataque não tá rendendo tanto. E aí o coach Thiago, ele troca o QB, troca um pouco os estímulos, o time começa a ganhar confiança no meio da semifinal e acaba virando a partida.
muito porque o Raptors cometeu muitos erros, como a gente vai falar mais pra frente. Mas o Warriors não tem nada a ver com isso e garantiu a sua vaga. Como pontos negativos do Warriors, eu destaco a quantidade de big plays que a defesa cometeu e também a quantidade de quartas descidas que a defesa permitiu. Mas para não ser injusto com a defesa do Warriors, isso foi sendo ajustado no decorrer do campeonato, mas isso ficou muito gritante nas partidas. Porém, quando o time precisou da defesa, ela apareceu para travar alguns ataques importantes dos adversários, principalmente no Raptors na semifinal, manteve o time vivo e que permitiu o ataque voltar para a partida. Então é sempre um equilíbrio ali, né? Então tem coisas boas e tem coisas ruins, mas o Warriors para mim foi uma grata surpresa. Quando a gente fala do terceiro colocado e do terceiro classificado, falando ali de Juazeiro Raptors, a gente fala de um regional que teve, de um micro regional, que teve muitos altos e baixos, mas o saldo é positivo pela classificação. E aí vamos falar do grande jogo dessa micro regional, né? Porque, mais uma vez, a gente não teve uma final de micro regional, então a gente não teve o ápice ali para a conquista de primeiro e de segundo lugar, não fazia tanto sentido mesmo. Então o grande jogo que valia alguma coisa, né, nesse final de campeonato era essa disputa de terceiro entre Sabres e Raptors, que na minha visão eram times muito parelhos, com os Sabres talvez um pouco mais de vantagem por conta de algumas peças. O jogo por si só já seria muito nervoso, né, por tudo que valia para as equipes, ia ganhar quem errasse menos. E o Ceará Sabres cometeu diversos turnovers por forçar muitas bolas no fundo e porque muitas vezes também na primeira e na segunda descida eles não conseguiam completar passes, então ficavam numa situação de terceira longa, de quarta longa, o que fazia com que os passes fossem forçados. E aqui está muito mérito da defesa do Raptors nessa classificação. Aqui, assim como a maioria dos times dessa micro-regional, o Raptors teve muitas chances de abrir 2, 3 posses ali no jogo e não conseguia, porque o ataque acabou oscilando, manteve o Sabres no jogo, que também não conseguiu voltar. E aí depois, só no final do jogo, o Raptors consegue respirar. Acho que tem até um pouco de trauma de guerra ali pelo que aconteceu na semifinal, né? Então o Raptors ele perde pro Teresina Warriors na semifinal no final do jogo, né? Foi um jogo parelho até também. E aí o Raptors conseguiu responder rapidamente essa parte emocional ali, de não se deixar ser afetado, de conseguir respirar, voltar no jogo. O Deni que oscilou bastante, mas na hora que o time precisou, ele conseguiu guiar o time à vitória e à classificação, e eu acho que ele é o cara mais aliviado dessa micro-regional ali, que conseguiu classificar o time, que é basicamente um projeto que ele tá à frente também, né? Não só tecnicamente, mas junto ali do pessoal do Juazeiro. Então fica esse ponto positivo da parte emocional, né? De tipo, você sair de um jogo que você não classifica, que você tem que sentir o baque, mas você tem que responder rápido para você poder jogar uma disputa de terceiro lugar que vale a sua vida, vale o seu ano praticamente, né? Então ponto positivaço aqui para o Juazeiro, que conseguiu responder muito bem quando o calo apertou. Vou deixar um destaque individual também para o recebedor, deixa eu ver que eu anotei aqui, tá? O Júnior, recebedor do Juazeiro. Foi um cara que estava sempre pronto para fazer um catch difícil, uma bola impossível e fazer as correntes andarem do lado do ataque do Juazeiro, né? Claro que o Juazeiro também teve um ataque bem explosivo e que pontuou bastante, mas o que me chamou a atenção foi os momentos que o Júnior foi ativado e os momentos que ele consegue fazer as recepções difíceis. A minha sensação do Sabres é que o Sabres ficou devendo um pouco, principalmente na hora que o calo apertou, que o jogo pediu algo a mais ali emocionalmente, o Sabres acabou não entregando, né? E fez um movimento contrário. Começa muito bem e vai piorando quando o momento aperta. Então, é o que fica para o ano que vem. Em resumo, essa foi a grande análise crítica aqui que eu pude fazer dessa micro-regional. O que fica para os times foi bastante oscilação, bastante pontos a melhorar, principalmente pensando na regional, mas muita alegria de poder dar um passo a mais no sonho da Superfinal e no sonho do título brasileiro. E já falando de regional, vamos começar a fazer uma projeção aqui para essas equipes, tá? Eu acredito que muito provavelmente o nível de enfrentamento que eles tiveram na micro-regional suba, e aqui tá meu ponto de atenção, porque eu vejo os 3 classificados tendo muitas dificuldades no nível de enfrentamento melhor, principalmente com defesas mais inteligentes, que respondam aos estímulos mais rápidos e se consigam ajustar dentro dos próprios drives. Então, se a gente vê bastante dificuldades em fechar drives, né, ali nessa micro-regional do Ceará, isso tende a acontecer também na regional contra times mais fortes, times mais preparados. E claro que isso tudo pode não acontecer, porque isso aqui é só uma análise e tudo pode mudar quando a bola oval voar. De projeção, eu projeto como teto que essas 3 classificadas possam brigar ali por uma terceira vaga do Nordeste em busca da Superfinal, tá?
Eu tô projetando aqui um Mariners, tô projetando um Spectros, tô projetando um Parnamirim Scorpions e uma cavalaria bem forte. Cavalaria mesmo que talvez sem o índio vá bem, né? Tem uma estrutura de jogo muito bem definida, uma cultura de jogo muito bem definida. E eu não vejo nenhum desses 3 times prontos para bater esses times potências aqui no Nordeste, mas foi o que eu acabei de falar, né? Quando a bola oval voar, tudo pode acontecer. E você? O que você achou dessa micro-regional do Ceará? Você acompanhou? Você não acompanhou? Você acha que é válido esse tipo de vídeo? Eu vou tentar fazer por todas as micro-regionais, assim como eu faço uma análise de cada rodada do Paulista de Flag, de outros campeonatos estaduais também. Concorda com a minha análise? Acha que o máximo que esses times do micro-regional cearense podem chegar é brigar por essa terceira vaga, ou tem algum time ali que pode surpreender e beliscar uma final de regional Nordeste? Deixa aqui nos comentários. Pode discordar de mim sem problemas, dentro do nível respeitável. Para apagar seu comentário para mim é muito fácil, então não se passe. Beleza? Então tamo junto, deixa o seu like, se inscreve e até mais.